Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 42 do nono ano. E o assunto dessa aula é Retorno à Democracia, Governo de Juscelino Kubitschek. Para o desenvolvimento deste assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: apontar a vitória de Juscelino Kubitschek nas eleições de 1955, o descontentamento da UDN e a ação do general Lott para garantir a posse de JK. Descrever o caráter desenvolvimentista do governo JK, com ênfase na aceleração da industrialização. Definir o plano de metas de JK com ações nas áreas da energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Definir a construção de Brasília como principal construção do governo de JK. Relacionar o crescimento econômico com o surgimento das desigualdades sociais e também regionais. Antes de mais nada, eu sei que eu falo toda a aula e vou continuar falando. Separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático de História, o caderno também de História para anotações das principais informações e também realização das atividades, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso separado, podemos continuar, prosseguir esta aula. Vamos lá? No ano de 1955, o povo brasileiro elege quem? Juscelino Kubitschek de Oliveira, o tal JK, como presidente da República e João Goulart, o Jango, como vice-presidente. Na época, a eleição acontecia desta maneira: você elegia um presidente e elegia o vice-presidente. Não é como hoje, quando você elege o presidente, automaticamente você já tem um vice-presidente. E poderia acontecer momentos que o presidente era uma posição e o vice-presidente era de oposição. E isso nessa situação aconteciam problemas políticos dentro do Brasil. Muito bem, 1955, JK presidente e Jango vice. A União Democrática Nacional, UDN, não se conformou com essa derrota. Carlos Lacerda queria depor o presidente que foi legitimamente eleito com base na Constituição de 1946. Qual foi a alegação utilizada pelo jornalista Lacerda? Os eleitos, presidente e vice, não tinham a maioria absoluta dos votos, que seria 50% mais um. Eram apoiados por comunistas no argumento dele, e ainda ele defendia que deveria haver um golpe militar para impedir a posse de Juscelino e de Jango. O golpe não acontece novamente, como ele já previa ali no governo de Vargas, e o general Henrique Teixeira Lott colocou seus soldados nas ruas do Rio de Janeiro e obrigou os golpistas a fugirem. Assim, ele garantiu a posse de JK. O general Lott, na verdade, ele era um legalista. Ele defendia que a Constituição, conjunto de leis do Brasil, ele fosse respeitado. E, desta maneira, ele fez com que, de fato, o JK assumisse a presidência do Brasil. Juscelino Kubitschek elegeu-se prometendo que o Brasil iria progredir 50 anos em 5. Que era o tempo de duração do mandato dele, 5 anos, não 4 como é atualmente. A política de desenvolvimento dele era conhecida como desenvolvimentismo e defendia principalmente a industrialização acelerada como forma de desenvolver e modernizar o país. Enquanto Vargas defendia o controle da entrada do capital estrangeiro, Juscelino já defendia que deveria haver essa entrada, por isso ele atraía o capital estrangeiro para o Brasil. Facilitava a entrada de empresas multinacionais,
aqui instaladas a importação de máquinas e equipamentos e ainda concedia a elas a isenção de vários impostos por vários anos. Então, essa valorização do capital externo é a principal diferença se você for analisar em relação ao governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, valorização do capital interno, JK, capital externo. Plano de metas. Dentro do governo dele, ele criou um plano de metas. Era um plano otimista e arrojado e ainda previa investimentos públicos em 5 grandes áreas. A área da energia, alimentação, educação, indústria e transporte. E esse plano de metas era composto de 30 objetivos. Ao lado eu coloquei um gráfico para vocês compreenderem qual era o valor ou qual a porcentagem das verbas a serem utilizadas em cada uma dessas áreas. O governo JK, então, oferece facilidades e incentivos a empresas multinacionais. Muitas se instalaram no Brasil para produzir bens de consumo. Entre as empresas estavam fábricas de veículos lá do ABCD Paulista, que compreende as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. Nós temos Williams Overland, a Ford, General Motors e também Volkswagen. Até coloquei para vocês uma imagem dele, extremamente popular no povão, ali no carro, acenando para todos. Vocês vão perceber que esse período democrático, nós temos presidentes totalmente populistas, próximos do povão. Até então, os presidentes eram bem afastados do povo. Esses não, eles vão por meio da galera e estão lá junto com elas. Vocês vão conhecer ainda o mais interessante dos presidentes na próxima aula, mas não vou dar muito spoiler. Continuando, o governo investiu milhões na indústria de base, construindo siderúrgicas como Usiminas e também a Cosipa, que são hidrelétricas, né? Como Três Marias e Furnas, portos e mais de 20 mil quilômetros de estradas de rodagem. Isso com o objetivo do escoamento também de mercadorias, em especial essas mercadorias das multinacionais. Tinha que dar suporte a elas. Houve um crescimento econômico, a produção industrial cresceu cerca de 80% no governo JK. Então veja que cresceu muito. A indústria automobilística foi um sucesso em termos empresariais. A economia do Brasil cresceu uma taxa média anual de 8,1%, que foi puxada pela indústria. Indício que o plano de metas de JK foi muito bem sucedido. Muitas das metas foram alcançadas, inclusive a construção de Brasília, conhecida como meta síntese. Sobre a construção de Brasília, a ideia não era nova. Muito tempo pensava-se em mudar a cidade, aliás, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, para o interior do país. Mas foi no governo de Juscelino que veio essa obra gloriosa. Temos então um planejamento por meio do arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. E para que essa ideia de fato saísse do papel, foi necessário que milhares de pessoas humildes e também desconhecidas, vindas de vários cantos do país, trabalhassem muito durante 3 anos consecutivos para a construção de Brasília. Graças a esses trabalhadores, que eram chamados de candangos, Juscelino pôde inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Muitos, inclusive, acabaram até morrendo nessa construção, né? Porque a questão do equipamento de proteção individual não era tão forte, tão solicitada como é hoje em dia. Coloquei para vocês a questão de imagens da construção de Brasília, o formato de Brasília, formato de avião, borboleta, não é só para localizar norte, sul, leste, oeste, e a questão ali, né,
Praça dos Três Poderes, toda essa obra grandiosa. Eu até indico que vocês pesquisem mais sobre a questão da construção de Brasília. Sobre a indústria automobilística, no governo JK houve uma arrancada industrial grande e a meta 27 do plano de metas referente à indústria automobilística foi totalmente alcançada. Falava-se na civilização do automóvel, só que ela foi pensada em ampliar a indústria, produzir mais automóveis. Porém, não foi pensado, ele desconsiderou a necessidade de ampliar os meios de transporte coletivo, ônibus, trens, enfim. As ferrovias foram praticamente abandonadas e o transporte de pessoas e mercadorias passou a depender cada vez mais das estradas de rodagem, do petróleo e também de seus derivados. Outro problema enfrentado no governo JK foi a desigualdade. O crescimento econômico que teve no Brasil criou um clima de otimismo e gerou muitos empregos, é fato, mas isso não beneficiou igualmente todas as regiões do Brasil. Afinal, o Brasil é um país continental. Na região Centro-Sul é que se concentraram as indústrias recém-criadas, aumentando ainda mais as diferenças socioeconômicas do país. Aconteceu uma forte migração para o Centro-Sul, milhares de nordestinos e mineiros lá do interior do estado deixaram sua terra natal e se mudaram para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com o intuito de conseguir emprego nas indústrias recém-criadas. A indústria têxtil do Nordeste, já em compensação, entrou em crise em virtude da concorrência do Sudeste. Afinal, os produtos eram mais baratos e transportados com maior facilidade do que aqueles vindos do Nordeste. A crise do setor têxtil provocou desemprego nas cidades, enquanto ainda o campo sofria com a grande seca de 1958 a 59. Então, essa questão do Nordeste ser uma região mais pobre em relação ao Sul, por exemplo, isso não é de hoje, já é de muito tempo. E por quê? Porque não foram pensadas políticas públicas para tentar dar igualdade em todas as regiões do país. Muito bem. No combate, assim, necessidade de combater essa desigualdade, uma implantação de políticas públicas que promovessem a superação dessas desigualdades regionais, foi criada a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, isso no ano de 1959. A SUDENE tinha por objetivo viabilizar a industrialização do Nordeste. Para isso, iria ter que dotar a região de boa estrutura, aliás, infraestrutura de energia e também de transportes. Lembrem-se que a indústria têxtil entrou em declínio porque não tinha como escoar mercadorias para a região mais ao sul. Mas as diferenças do Nordeste e o Sul-Sudeste não foram superadas. O número de empregos criado no setor industrial foi insuficiente. E para resolver os problemas estruturais da região e as migrações para o Centro-Sul não cessaram. Então, não acabaram essas migrações. Até quando você vai em grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente percebe muitos nordestinos, muitas pessoas lá do Nordeste vindo em busca de melhores condições de vida, o que nem sempre acontece. E muitos acabam indo para as regiões mais periféricas da cidade quando acabam por passar fome e não têm condições de retornar para a sua terra. Mesmo com essas políticas públicas pensadas para amenizar as desigualdades entre as classes, a situação dos mais pobres sempre permaneceu a mesma. Era necessário mais escolas, saneamento básico, acesso à saúde e, nesse momento, eles eram precários.
O trabalhador do campo permanecia excluído da legislação trabalhista. Ela não foi pensada para o trabalhador do campo, apenas para o trabalhador das indústrias e do comércio. A classe média alta usufruía os benefícios do crescimento acelerado. Era ela quem tinha acesso à compra desses automóveis que estavam sendo produzidos aqui no Brasil. Tinha acesso aos mais modernos produtos para casa, o que alterou o cotidiano da classe média e alta do país. Em resumo, os anos do JK combinaram democracia política e crescimento industrial. Por outro lado, foram anos de inflação alta e de aumento das desigualdades sociais, de classes e também regionais, norte, sul, entre outros. Na próxima aula, iremos falar sobre o governo do presidente Jânio Quadros, ele que prometeu varrer a corrupção do Brasil. Agora, vocês farão atividade referente a esta aula, com o objetivo de revisar todas essas informações da aula de hoje, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!